Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Hoje vamos estar retornando, tá? Voltando um pouquinho no conteúdo que nós já passamos, tá ok? Juan, é a página 101, tá bom, meu amor? Vamos estar revendo, gente, o conteúdo dos porquês, tá? Ele gera uma certa confusão, né? Como a gente está quase finalizando o nosso livro, eu acho importante a gente tirar essas dúvidas, né? Para que a gente não leve para as nossas avaliações, porque estão se aproximando. Então, estudem, qualquer dúvida, é só perguntar. Eu prefiro responder 1000 vezes do que ter algum erro na prova e na avaliação de vocês. Lembrando também que daqui a 2 semanas, tá, vocês terão que entregar aquele vídeo sobre a empatia e a diversidade. Então, não deixe de enviar, tá? Lembrando que eu só vou receber o vídeo até 12h50 da data já combinada, tá bom? Se eu não me engano, é dia 17. Deixa eu só confirmar aqui. Desculpa, é a data do dia 14, tá? Dia 14, para vocês estarem me entregando o vídeo de vocês. Então, assim, não deixe para o último minuto. O quanto antes enviar, dá chance e possibilidade de vocês até melhorar, né? Caso seja possível. Sabrina, a página é 101, minha flor. Precisa estar uniformizado, tá, Gustavo? Lembrando que é um trabalho escolar, tá? Ele tem que estar uniformizado, tem que estar com um visual atrás de vocês legal, tá? Ah, o melhor lugar da minha casa é meu banheiro. Ok, não tem problema nenhum, tá? E o que acontece? A gente tem que ficar atento com o quê? Com todas as informações e as regrinhas e instruções. André, eu tinha me confundido, eu tinha colocado como junho, tá, amor? Então, quando eu pensei que fosse no mês 6, eu dei uma data diferente, tá? E eu agora acabei falando 17, mas não é 17, porque dia 17 é uma sexta-feira, e eu não dou aula para vocês na sexta-feira, tá, meu amor? Porque dia 17 é para vocês entregarem para finalizar, que a gente vai estar falando mais à frente, tá? Conforme o informativo que vocês receberam logo no início do bimestre, né, que o coordenador passou para vocês. Mas o nosso trabalho tem que ser entregue no dia da nossa aula. Então, como a nossa aula é numa terça-feira, por isso que é dia 14, tá, meu amor? Tá naquele informativo que eu botei lá no grupo do WhatsApp e também coloquei na plataforma certinho, tá bom? Então, é dia 14, tá bom, gente? Até 12h50. Não deixe para o último minuto, tá? A primeira data eu tinha errado, porque eu pensei que fosse mês 6, tá? Eu, agora, na hora de fazer o relatório, eu acabei me confundindo. Acontece, né? Então, vamos lá, gente. Vamos às dúvidas possíveis que pode ocasionar o erro dos porquês. Todo mundo sabe, né, que temos o quê? 4 tipos de porquês, né? E temos um que pode ficar no plural, que é o porquê junto com acento. É o único que possibilita isso. Então, poderia dizer, entre aspas, que temos 5 tipos de porquês, né? Porque seria o porquê separado sem o acento, porquê junto sem o acento, porquê separado com o acento, o porquê junto com o acento e o porquê junto com o acento e com o plural, tá? E o que acontece, gente? A gente tem que saber distinguir a utilização e a importância de cada um. Algumas pessoas acabam memorizando que sempre o porquê separado, ele é utilizado da seguinte maneira, no início de pergunta, né? Quando você tem um sinal de interrogação. Sim, mas nem sempre, porque pode ocasionar, como eu já disse para vocês, o uso da pergunta indireta, quando não tem o sinal interrogativo. Então, se você memoriza que sempre é com o sinal interrogativo, e se em algum momento na sua frase ou na oração não aparecer, você pode acabar marcando como uma questão errada. Então, a gente tem que saber as regras, tá bom? Então, quem estiver acompanhando pelo livro, peguem a página, abram na página 101, desculpa, do livro 2, tá? Já estamos quase finalizando o livro. Vamos lá. A forma do porquê separado sem acento é usada em frases interrogativas, diretas ou indiretas, é o que eu acabei de falar com vocês, tá bom? No caso ali, está sendo abordado em relação ao título do texto, né, do exercício que nós já fizemos, que é qual o título, gente? Por que se usa a aliança de casamento na mão esquerda? Então, ali, nós estamos observando o quê?
que teve o uso de uma interrogação, então logo é uma pergunta o quê? Direta, tá bom? Caracterizada pelo ponto que de interrogação, né, como eu tinha falado anteriormente. E até a entonação de quando você pronuncia a frase, ela é diferenciada, né? Por quê? Justamente pelo sinal de interrogação. Toda vez que a gente for ler um texto, seja ele na forma oral ou até mentalmente, você normalmente passa um olho na frase, passa um olho no texto. Então, antes mesmo de você verbalizar o título ou o texto, né, ou a frase, você passou o quê? Um olho. Então, você já observou, no caso desse título, que ele o quê? Ele tem um sinal de interrogação. Então, a entonação da maneira com que você vai estar pronunciando, ela é totalmente, se tivesse ali uma afirmação ou uma negação, ou até mesmo uma exclamação. Então, é aquilo que eu sempre venho falando para vocês, desde quando a gente estava em aula. A gente tem que observar as pontuações, os espaços, as acentuações, porque tudo é importante. E tudo ali tem o quê? Um fundamento, tá bom? Um exemplo de frase interrogativa indireta, que é naquela, no caso que não utiliza a pontuação de interrogação, seria qual, gente? Gostaria de saber por que se usa aliança de casamento na mão esquerda. Observe que nessa frase, ela termina o quê? Com um ponto final. Então, se você memorizar que a regrinha do porquê separado, sem o acento, é somente quando é pergunta e tiver no início da frase, você vai o quê? Nesse caso, você iria colocar o porquê junto, porque você iria achar que era o quê? Uma resposta. Então, a gente tem que saber diferenciar a pergunta quando é direta e quando a pergunta é indireta, tá bom? E observando claramente em relação à pontuação também, tá? Observe que os dois tipos de frase interrogativa, nos dois tipos da frase interrogativa, há o desejo de se obter uma informação. Ali, no caso, está querendo saber o motivo, né, pelo qual se usa a aliança na mão esquerda. No entanto, a interrogativa indireta apresenta uma entonação e é encerrada o quê? Com um ponto final. A maneira com que você fala, vocês podem até observar agora, ó. Por que se usa a aliança de casamento na mão esquerda? Olha como que fica diferente. E na outra, bom dia, Alisson. Quer passar algum recadinho ou vai só acompanhar a aula? Bom dia, Michele, tudo bem? Tudo bom. Bom dia, turma. Tô só aqui um pouquinho de passagem só para poder acompanhar o desenvolvimento deles, Ah, tá então tá bom? beleza. Tá ótimo. Coisa Então, rápida. tá ótimo. Então, continuando, gente. Quando a gente fala lá na entonação, por que se usa a aliança de casamento na mão esquerda, você pode reparar que a entonação é totalmente diferente daquela que nós observamos na outra oração, que é qual? Gostaria de saber por que se usa a aliança de casamento na mão esquerda. A pergunta é a mesma, porém a forma de você pronunciar e de você utilizar a entonação é totalmente diferente. Então, isso se dá por quê? Pelo uso da pontuação, né, e da colocação do termo o quê? O porquê ali separado sem o acento. Continuando. É importante destacar que a forma do porquê separado, interrogativa, pode aparecer no início, lembra que a gente já viu, ou no meio da oração. Então, a gente pode observar que no título, ele está aparecendo o quê? No início, né? E lá na outra, na indireta, ela está aparecendo como, gente? Ela está aparecendo no meio, tá bom? Então, a gente tem que ficar atento a esses pequenos detalhes. Para quê? Para que na hora que você for produzir uma resposta, ou que você for fazer uma redação, construir algum texto, fazer alguma coisa, você não venha o quê? A errar, tá bom? Além disso, a forma interrogativa, porque é composta da junção da preposição por e do pronome interrogativo que.
Lembra que nós aprendemos lá no processo de formação? Olha aqui, aqui temos duas palavras que juntas está se formando o quê? Uma terceira palavra, tá ok? Além do uso das frases interrogativas, a forma porquê pode ser utilizada em outras situações. Então, vamos lá, vamos estar dando sequência, né, às nossas definições. Agora, lá na página 103 do livro de vocês, gente. Todo mundo? E a conexão da Yasmin caiu. Na hora que eu for fazer a chamada, gente, me lembrem que ela estava na sala, tá? Caso ela não consiga retornar. Então, vamos lá. Agora vamos estar vendo a forma do porquê separado com acento. Yasmin, eu tô vendo que você está tendo problema com a internet, né? Mas qualquer coisa vai ficar disponível lá na nossa aula na plataforma, tá bom, minha flor? A forma do porquê separado com acento, ela é o quê, gente? Gravada em duas palavras. E com acento, claro, porquê separado com acento. É utilizada no final de frases interrogativas e declarativas. É a mesma situação. Então, ela pode vir com o ponto final ou com ponto de interrogação. Também tem que ficar o quê? Atento. Só que ao contrário do porquê separado sem o acento, tá bom, amor, tem problema não, tá? Sendo que, no caso do porquê separado sem o acento, ele pode vir o quê? Ele pode vir no início, ele pode vir no meio. Já o porquê separado com o acento, ele vai estar vindo o quê, gente? Sempre no final da frase, tá? Só que vai ser sempre com um sinal de interrogação? Não, ele pode também aparecer com o final, com o ponto final, que é, no caso, a declarativa, que é quando você está declarando alguma coisa, tá? O acento gráfico se deve ao fato de situado ao fim da frase, que eu acabei de dar esse spoiler. O monossílabo é que se torna tônico, tá? Então, ele se torna o quê? Forte. Então, por esse motivo, que ele tem o acento ali, o quê, gente? Chapeuzinho? Como que é chamado esse acento? Circunflexo. Isso aí, Juan, circunflexo, né? Vulgarmente conhecido como chapeuzinho. Então, vamos lá para o final da página 103, gente. Lá para o finalzinho. A forma do porquê junto com o acento, gravada em apenas uma única palavra, porque ele é o que, gente? Ele é um porquê junto com acento. É um substantivo sinônimo de motivo. O que significa sinônimo, gente? Palavras Sinônimo. com o mesmo significado? Isso aí, Juan, palavras com o mesmo significado. É quando você fala fulano é bonito, fulano é lindo, então são sinônimos, né? Então aqui, quando você puder substituir por motivo, razão ou causa, você vai estar utilizando o quê? Esse porquê junto com acento. Vinícius, também estou vendo que você está tendo algum probleminha com a internet. Tá? Não tem problema não, qualquer coisa, o conteúdo vai estar disponível na plataforma e no canal do YouTube da escola, tá bom, meu amor? Então, quando você puder substituir esse porquê junto com acento por motivo, causa ou razão, você o quê? Você vai utilizar esse porquê junto com acento. Então, não terá dúvida, tá? Então, se encaixar legal ali na frase, na oração, né, esses três sinônimos, você vai poder colocar tranquilamente o que, gente? Colocar tranquilamente um desses três, dessas três situações, vai estar podendo utilizar o porquê junto com acento. Fala, Juan. Eu não entendi a parte desse porquê junto com o acento do sinônimo. Não entendi. Tá. Então, vamos lá. Sinônimo é o quê? Quando você pode substituir por uma palavra que tem o mesmo significado, certo? Certo. Isso. Então, vamos lá. Numa frase que você consiga colocar no lugar do porquê,
tá? Você não sabe qual é o porquê. Eu passei um exercício lá, complete, utilizando os porquês. Aí, naquele espacinho, se você conseguir colocar motivo, se você conseguir colocar causa ou razão, qual o porquê que você vai estar utilizando naquele espacinho? Porque junto com acento. Isso aí, porque você vai poder substituir por uma dessas três. E normalmente, o Juan, na verdade sempre, ele vai vir com um determinante. O que é um determinante? Você lembra? Não lembro. Então, não tem problema, a gente está aqui para o quê? Para tirar essas dúvidas mesmo. O que seria um determinante? O artigo, o numeral ou uma preposição, um pronome, desculpa. Entendeu? Então, ali vai estar vindo o quê? Um o, um, né? Entre outros pronomes ou outros artigos ou outros numerais. Então, toda vez que tiver um determinante que antecede esse porquê, também ele vai ser junto com acento. Por isso que eu achei interessante trazer, retornar, né, a esse conteúdo, porque é um conteúdo que a pessoa olha e fala, é super tranquilo, mas que gera diversas dúvidas na hora que você vai o quê? Treinar, vai produzir. Então, hoje nós vamos pegar pesado nos porquês, tá bom, gente? Vamos treinar bastante. Vamos fazer exercício, vamos treinar, vamos fazer correções, vamos fazer bastante coisa. Tudo envolto o quê? Dos porquês. Voltando, só para complementar o raciocínio, Juan, pelo fato de ser um substantivo, ele é comum aparecer acompanhado de um artigo. Aqui no livro de vocês, ele limita como um artigo. Estaria errado o livro, professora? Não, tá? Mas lá na frente, no primeiro ano do ensino médio, vocês vão ver que não é só o artigo. O que seria um artigo? Alguém sabe me dizer? Quais seriam os artigos? Oi? Uhum. Umas. Uhum. Isso. Os e uais, né? Que entra o plural também, né? Então, isso é o quê? São os artigos, tá? Mas pode ser somente em relação a eles? Não. É um determinante. Então, eu gosto de ensinar um pouquinho além, para depois, quando vocês chegarem lá no ensino médio, falar, poxa, a professora não falou isso. Não. Então, assim, eu sempre vou tentar dar um spoilerzinho para vocês, tá bom? Para que vocês tenham o quê? Um conhecimentozinho um pouco acima do, vamos dizer, padrão, tá bom? Então, seria o quê? Acompanhado de um determinante, que pode ser um artigo, um numeral ou um pronome, tá? O que é pronome, gente? Professor, você tá fazendo com que a gente lembre de tudo, hein? Claro, porque tudo é uma associação, entendeu? Então, assim, vocês têm que lembrar, porque é um conteúdo que é o quê? Que um puxa o outro. O que seria pronome? Eu, tu, ele, nós, se, si, contigo, comigo, me, consigo. Então, assim, aquela tabelinha todinha de pronomes, que a gente tem o quê? Que saber. Só são esses, professora? Não. São pronomes relativos, pronome imperativo, indefinidos, pessoais do caso reto, pronomes de tratamento, o que nós não vamos utilizar agora, mas faz parte de pronomes. Então, assim, vocês têm que sempre linkar. Então, toda hora eu vou ficar indo e vindo. Para quê? Para que vocês memorizem. O que faz com que o aluno não esqueça o conteúdo? É você toda hora relembrar. Mas aí você vai pegar um livro, tô a tarde toda sem fazer nada. Minha filha mesmo ontem estava falando, ai mãe, tá um tédio, tô sem fazer nada. Aí eu olhei para ela e falei, você podia estudar, né? Você podia pegar um livro, né, para ler, né, do conteúdo que você já aprendeu. Ah, mãe. Então, assim, eu tenho um exemplo desse em casa. Então, imagino também que você está ontem, um friozinho à tarde. Ai, tô de bobeira, não tá dando nada de interessante. Eu vou ler um livro de ortografia. Vou ler um livro de português. Vou ler um livro de matemática, de gramática. Não. Assim, poderia ser comum, mas não é comum. Então, o professor tem que fazer o quê? Ir e voltar, tá? Indo com conteúdo para chegar no final do ano e voltando para que vocês não esqueçam do que já foi passado, tá bom? Ih, gente, acabei pulando lá na página 101, no finalzinho. Vamos voltar um pouquinho, por favor? Desculpa. Eu estou com soninho. Ah, normal.
O estranho seria se não tivesse. Então, vamos lá, gente. Voltando um pouquinho, que eu acabei pulando, tá? O porquê Não, ele está falando sobre o mesmo porquê. Como você viu, a forma do porquê separado não é utilizado somente para realizar uma pergunta no início ou no meio da frase, que nós já vimos, né? Mas também pode indicar o quê? Uma afirmação com sentido equivalente ao de expressões como pelos quais, pelas quais. Essa é a forma que junta, né? Que é a junção do porquê, da preposição por e do pronome que. Então, aí, no caso, é quando a gente utiliza o quê? O porquê junto. Tá? Ele ali, no caso, é uma justificativa. Ele também pode utilizar, Juan, como sinônimo de pelo qual ou pelos quais, tá? Quando você puder substituir. Ou quando você for dar uma justificativa, uma satisfação. Por exemplo, vocês estão fazendo um trabalho de vídeo, certo? Sim. Isso, aí eu falo assim, gente, ó, dá uma melhorada, porque aí vocês vão conseguir atingir, né, a nota máxima, ou vão ficar mais próximo. Aí você fala assim, ah, professor, eu não quero fazer não, porque dá muito trabalho. Então, pelo motivo de dar muito trabalho, você o quê? Não vai refazer. Então, esse porquê seria como? Seria junto, sem acento. Você está me justificando, me falando que não vai refazer, porque vai dar muito trabalho. Então, aí quando você puder trocar, né? Então, tenha sempre isso em mente. Não memorize em relação à acentuação, memorize o significado de cada uma informação, para que você venha o quê? A fazer de uma forma bem mais tranquila e bem mais correta. Tá bom, gente? Vamos Tá. agora fazer a nossa correção do exercício da semana passada. Lá na Qual página A gente página? já 104, fez, vocês já. fizeram? Qual página? Nós não corrigimos tudo. 104? 104, vê se vocês fizeram. Deixa eu ver aqui. Tá. Foi o dever de casa, Não, 104 e 104 não. 107. 104 não. Não. 104, 105, até 107. Não fizeram? Eu não Não fiz, não. corrigimos. Não Ih, fizemos, Não então agora corrigi. vocês vão reclamar, porque eu deixei como atividade lá na plataforma e também no slide da semana passada. Vocês não devem ter ficado atentos, tá? Então, fica então para fazer agora, que era um trabalho da semana passada, da página 104 até a 107. Lembrando que 8h20 vai ser disponibilizado para vocês na plataforma, tá? Um exercício, uma atividade para vocês copiarem no caderno, tá? Não é para imprimir, não pode imprimir, tá bom, gente? Lembrando que a tia está tentando ajudar vocês, né, com as notas. Então, assim, tudo que eu peço, tentem fazer, né, para que a gente, né, tire uma nota melhor do que foi no outro bimestre, tá ok? Todo mundo? Bom dia, Antônio. Quase uma Sim. boa tarde. Vou fazer então a chamada, tá? Já que vocês não fizeram atividade, não tem como eu fazer a correção, porque ninguém fez. E o intuito aqui não é eu ficar passando a resposta, e sim esclarecer. Então, eu acho que agora vocês vão estar conseguindo fazer a atividade com mais segurança, né? E mais domínio, tá bom? Eu vou chamar pelo número, mas se demorar a responder, eu falo o nome, tá ok? Tá. Número 1. Deixa eu abrir o chat. Ana Beatriz. Vou botar aqui no finalzinho. Ana Clara, 2. 3. Ana Júlia. Presente. 4. Presente. 5. Antônio. Presente. 6. Presente. 7. 8. 8. Camila Xavier. 9. 9. Caroline. 10. Cauã Dias.
Cauã. Caiu a conexão dele, gente, que ele estava aqui na aula. 12. Elisa. Elisa. Professora, você empolou. Cauã Alves, eu falei. Não, Cauã Alves não. Cauã Dias, 10. Cadê O Cauã Dias Alves, gente? faltou, são 11. Ah, tá, desculpa. 11, tá. Desculpa, meu amor. 12, Elisa. 13, Gustavo. Presente. Presente. 14, João Levi. 15, João Victor Teixeira. 16, João Firmino. Presente. 17, Cauã Fernandes. Cauã. 18, Lorena. 19, Luana. 20, Manuela. 20, Manuela. 21, Maria Clara. 21, Maria Clara. 22, Maria Eduarda. 23, Mariana. 24, Pedro. 25, Ricardo. 26, João. Presente. 27, Sabrina. Ricardo tava, né? Caiu a conexão dele. 28, Samuel. 29, Tainá. Quem falou? Samuel. Ah, tá. 29, Tainá. 30, Vinícius. Presente. 31, Yasmin, de França. 32, Yasmin Drummond. 33, Zadok. 34, Presente. Lohane. Presente. Deixei de chamar mais alguém, gente? Pulei alguém? Não. Acho que não, né? Deixa eu Não. dar uma olhadinha aqui. A Maria Professora, botei Clara. meu- A Maria Clara não respondeu. Ricardo também não respondeu. Botei. Quem respondeu, botei sim, tá? Agora vamos estar encerrando a nossa aula no ao vivo. Vou estar lá no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, gente, é só chamar. Lembrando que a atividade que era para ter sido feita semana passada, tá? Tá bom, Ricardo? Botei presença aqui. É da página 104 até a 107, tá bom? Até o número 2 da 107. E mais atividade que vai estar disponível lá na plataforma às 8h20. É para copiar no caderno, tá ok? Beijos, até daqui a pouquinho.